Os nossos corações, no nome de Jesus, para iniciarmos já uma semana abençoada. Vamos receber o evangelista Rafael com palmas para Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres nesta noite? Diga aleluia. Aleluia. Que bênção, meus irmãos, nós estamos presentes aqui mais uma vez nesse culto da família, a qual o Senhor preparou essa oportunidade para estarmos aqui juntos e reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Hoje o nosso pastor não está presente, eles foram atender uma carta, mas eu acredito que o sumo sacerdote, ele está presente aqui nesta noite. Quem crê assim, diga glória a Deus. Meus irmãos, sem perda de tempo, eu quero convidá-los para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, aquilo que Deus ele tende a falar conosco aqui nesta noite. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. O versículo é o 10, para a glória de Deus. Quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. O tema desta mensagem é as armaduras de Deus. Logo, Efésios capítulo 6, verso 10. Nós estamos sem um projetor, né? Agora que eu fui perceber, tudo bem. Louvado seja Deus. Então, já que estamos sem projetor, os irmãos que não têm Bíblia, encosta aí em quem trouxe, para você acompanhar a leitura, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso também é evangelização. Efésios capítulo 6, verso 10. O tema da minha mensagem está de acordo com a epígrafe do texto, que na minha tradução bíblica diz assim: a armadura espiritual dos cristãos. Oi. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim o texto sagrado: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso de número 12: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Repete comigo: portanto. Repete mais alto: portanto. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que neste momento, ó Deus, o Senhor possa nos direcionar, para que nós venhamos ser completamente guiados pelo poder da Sua palavra. Aqui está o texto sagrado, a qual nós acabamos de fazer menção, ó Pai,
Eu lhe peço agora, meu Senhor, que o Senhor possa de uma forma verdadeira abrir o nosso entendimento para que nós venhamos a estar preparados para receber a Tua palavra e absorver tudo aquilo que ela está dizendo para nós no dia de hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, hoje é culto da família, a qual nós nos reunimos aqui neste domingo, Senhor, para juntos engrandecermos o Teu santo nome, e fizemos isto por intermédio dos louvores, ó Pai, e até antes disso buscando a Tua presença em oração. Mas agora o nosso coração deseja e almeja escutar a Tua palavra e ouvir aquilo que o Senhor tende a falar conosco por intermédio da mesma. Eu lhe peço, fica conosco e garante a grande bênção e a grande vitória. Assim nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. E você diz? Amém. Glória a Deus. Toma o seu respectivo assento em nome de Jesus. Eu quero te dar um minuto para você adorar a Deus com tudo que você tem, da forma que você pode. Se você tem palmas, dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Se você tem boca, glorifica ao Senhor. Amém? Meus queridos, eu quero também fazer menção de um texto. Não precisa você abrir a sua Bíblia, será bem rápido. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo de número 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Queridos, no livro de Efésios, no seu capítulo de número 6, a partir do verso 10, vai falar para nós acerca das armaduras de Deus. Eu te peço aqui nesta noite, que você possa dedicar ao altar a sua total atenção, para que você venha entender aquilo que a palavra de Deus está falando tanto comigo quanto contigo aqui nesta noite. A carta aos Efésios é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja que se encontra em Éfeso. O capítulo 2 do livro de Apocalipse é uma carta da parte de Cristo, por intermédio de João, na ilha de Patmos, para a igreja de Éfeso. Então nós temos duas cartas, uma inspirada pelo Espírito Santo, por intermédio do ministério paulino, e outra direcionada por Jesus Cristo, já glorificado, por intermédio do ministério de João. A carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta, louvado seja Deus, uma carta doutrinária, para uma igreja estruturada, ou para uma igreja que estava sendo estruturada, até mesmo pelo território geográfico e histórico a qual ela estava incumbida. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo mostra para a igreja quem eles são em Cristo, e que eles devem viver na terra o que eles já são na eternidade. Logo, no capítulo 1, Paulo ele tem o compromisso de mostrar para a igreja, e eu abro parênteses para dizer para vocês, que a igreja naquela época não era um templo como hoje. Os cultos eles eram feitos em lares, em casas. Então Paulo ele está escrevendo para a igreja no geral, para a igreja universal, ou para a igreja como um todo. Paulo está dizendo para eles que eles sim estavam na terra, mas existia a necessidade de eles vivessem como se estivessem no céu, porque de primícia eles tinham uma identidade terrena por ser seres humanos e habitar na terra, mas no espiritual, ou espiritualmente dizendo, eles tinham a identidade de Cristo. Portanto, Paulo estava ensinando aquele povo a necessidade deles saberem quem eles eram em Cristo e a maneira que eles deveriam proceder na terra, identificando com a sua identidade celestial. Logo, nesta introdução, eu lanço uma pergunta para a igreja: como que está sendo a sua vida aqui na terra? Você está vivendo como alguém que tem uma identidade celestial, ou você está vivendo uma vida libertina?
Vocês estão na terra, mas vocês têm uma identidade celestial. Será que você pode levantar a sua mão e adorar a Deus por isso? Porque Deus está dizendo por intermédio da sua mensagem: ande como se estivesse no céu. Você está na terra, vou melhorar, mas na terra você precisa andar como um cidadão do céu anda. E como um cidadão do céu anda? Como um homem separado, como uma mulher separada, como um homem santo, como uma mulher santa. E eu já disse para vocês que santidade não tem nada a ver com perfeição. Santidade é separação para um propósito. Logo, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, e Deus está dizendo para nós aqui nesta noite da seguinte maneira: em Cristo vocês são santos, então andem como tais, separados do mundo e próximos do seu Senhor, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então, no capítulo 1, Paulo está ensinando a igreja e mostrando para eles a identidade deles em Cristo. No capítulo 2, tendo em vista que a carta de Paulo aos Efésios tem 6 capítulos, no capítulo 2, Paulo ensina que a salvação é exclusivamente pela graça e não por obras, é um favor não merecido. Porque Paulo estava ensinando isto para a igreja de Éfeso. Nós sabemos que no contexto judaico, os fariseus e os mestres da sinagoga, eles estabeleceram um sistema de salvação pelas obras. Eles acreditavam firmemente que eles seriam salvos por aquilo que eles faziam, que eles seriam salvos por aquilo que eles praticavam, pelas boas obras que eles faziam diante da sociedade. Aleluia! Eles ensinavam em suas sinagogas que a salvação dos mesmos seria, primeiro, exclusivamente para os judeus, e segundo, por intermédio das obras praticadas. Paulo agora no capítulo 2, ele está ensinando para a igreja de Éfeso, está dizendo: olha, a salvação não é pelas obras, embora a lei ensinava para vocês obras que vocês deveriam praticar para ser salvos. A lei não foi abolida, vocês não conseguiram cumpri-la, mas o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio não para abolir a lei, mas para cumprir, ele veio, ele cumpriu, e agora vocês já não são mais salvos pelas obras a qual vocês apregoavam que por intermédio delas vocês seriam salvos, mas sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. O que Paulo está ensinando para uma igreja que no seu contexto cotidiano, no seu contexto judaico, aprendeu que pelas obras eles seriam salvos. Vocês podem até fazerem obras, mas estas obras não irão garantir a salvação de vocês. Eu quero simplificar e trazer para um sentido cristocêntrico para você compreender. É Jesus Cristo no capítulo 7 ensinando para os seus discípulos, dizendo: e naquele grande dia alguns se levantarão e vão dizer: mas Senhor, não pregamos nós em teu nome, não profetizamos nós em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios. Aí Jesus olha para eles e responde: sim, em meu nome vocês fizeram, porque meu nome tem poder, mas apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Deus está dizendo para nós: você pode pregar, mas a tua pregação não pode te salvar. Você pode expulsar demônios, mas o teu expulsar demônios não pode te salvar. Você pode ser o maior evangelista do estado de São Paulo, ou melhor, o maior evangelista da nação brasileira ou do mundo, o maior pastor, o maior pregador, itinerante ou não. Você pode ser uma potência no mundo espiritual, a fim de destrinchar os campos do espírito, entender todos os mistérios, mas isso não te salva. A única verdade que um dia, aleluia,
tudo, e por intermédio de João se verbaliza: é Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele tem o poder para nos salvar. Então chega de depositar a nossa crença na salvação por intermédio daquilo que nós fazemos, pois a nossa obra não nos salva, mas o sacrifício perfeito de Cristo, Ele sim é fiel para nos purificar dos nossos pecados, que outrora fizeram divisão entre nós e o Senhor, como está escrito: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Mas Jesus Cristo, como a luz que resplandeceu em meio àqueles que estavam em trevas, se levantou, carregou o madeiro pesado e foi caminhando pela via dolorosa, sofreu a condenação que não merecia, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele disse: porque agora todo aquele que crê será salvo. Vou repetir para você, João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna somente por intermédio de Jesus, somente por intermédio do Mestre. O sacrifício perfeito, o vínculo do sacrifício perfeito. Aleluia. Então Paulo está ensinando para a igreja: vocês não merecem ser salvos. Não. A cidade de vocês é a cidade mais idólatra do seu tempo. Vocês não merecem ser salvos. Eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, eu também gosto desse silêncio, é sinal que você está absorvendo a palavra. Isso é bom. Eu vim aqui dizer para vocês, e para mim primeiramente, que sou o pior dos pecadores, como disse Paulo. Eu e você não merecíamos o dom gratuito de Deus. Eu e você não merecíamos, porque afinal éramos ladrões, traficantes, prostitutos e prostitutas, éramos roubadores de homens, profanos, incrédulos e distantes da glória do Senhor, vaidosos, presunçosos, mentirosos, filhos de Belial. Mas agora o Senhor Jesus Cristo nos abraçou e trouxe com esse abraço uma mensagem dizendo: vocês não mereciam, mas eu vos fiz merecedores, não por mérito de vocês, mas pelo sangue que eu derramei no Calvário. Aleluia. Talvez tenha alguém aqui, banda, que está olhando e está dizendo: eu não vou aceitar Jesus porque eu não mereço ser salvo. Eu já fiz tanta coisa errada, e quantas vezes esse dilema não bateu de encontro conosco. Nós não nos pegamos pensando assim: será que Deus me escolheu mesmo? Eu já matei, eu já trafiquei, eu já roubei, eu já me prostituí, já fiz tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Será que eu mereço essa salvação? Mas não é por mérito, querido, não é por merecimento, é um dom gratuito de Deus. E Ele vai dizer: porque pela graça sois salvos. Isso não é mérito, é dom. Deus não tira o que Ele entrega. Se a salvação é dom, você recebeu o dom da salvação. Vocês são salvos, não por mérito, mas pela graça. Então, quando o adversário da vossa alma se levantar para poder dizer que vocês não merecem dar continuidade, que vocês não merecem porque afinal pecaram demais, porque afinal fizeram coisas ilícitas demais, olha e responde pelo que Paulo está ensinando: eu não mereço mesmo, eu era pecador mesmo e ainda sou, eu era falha e ainda sou, mas não era sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre as minhas obras, é sobre a obra que Ele praticou no Calvário. Então, capítulo 2, Paulo está ensinando isso para a igreja. No capítulo 3, Paulo revela o ministério da vocação dos gentios. O que é isso? Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio e se manifestou em carne.
entre aspas, e você vai entender o porquê entre aspas, para salvar o povo judeu, porque o povo de Israel era a promessa de Deus. Deus separou Israel dos gentios e dos outros povos, porque todos os outros povos que não faziam parte, aleluia, do povo israelita era gentil. Logo o povo de Israel foi separado para a salvação. Jesus não veio para você, calma, Jesus não veio para mim, ele veio para Israel. Mas assim como Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que ele viesse a liberar o povo para adorar no deserto, e por intermédio desse endurecimento de coração manifestar os seus sinais e maravilhas, eu digo com toda certeza, Deus endurece o coração de Israel para a salvação não ficar limitada ao povo hebreu, para a salvação não ficar limitada ao povo judeu, para que ela viesse a nos alcançar. Mas Carol, melhora o retorno para mim um pouquinho, por gentileza, só aumentar um pouco minha voz, amém? Então Deus endurece o coração do povo de Israel para nós recebermos a salvação. É por isso que quando Jesus Cristo estava naquele caminho, aquela mulher vem ter com Jesus, pedindo ele um milagre. Jesus Cristo, ele fala: eu não posso tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou o pão dos filhos. Quem são os filhos? Israel. Não era que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorrinha, mas ela fazia parte do povo gentil. Jesus não veio para os gentios, ele veio para Israel, mas Israel não recebeu. Agora é todos que creem nele. Então Paulo estava mostrando isso no capítulo 3 para a igreja de Éfeso. Ele estava dizendo o mistério da vocação dos gentios. Logo, o mistério está no beneplácito do Senhor, na vontade de Deus em escolher quem Ele quer, em selecionar quem Ele quer, porque logo no Evangelho mateano, o texto sagrado vai nos revelar que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus se escolheu para ser salvo, não tem para onde você correr. O diabo pode até tentar lançar você no mundo, fazer você praticar novamente aquilo que é ilícito aos olhos de Deus, mas uma vez que Deus te predestinou para a salvação, você pode estar no mundo, mas tem uma voz que está dentro de você e está dizendo: você está no baile funk, mas não é aqui o teu lugar. Você está na cachaça, mas não é aqui o teu lugar. Está traficando na boca, mas não é aqui o teu lugar. Está metendo assalto, 57, 155, 121, mas aqui não é o seu lugar. Está cometendo assalto seguido de morte, em cima da garupa da moto, armada até os dentes, sem prazer momentâneo, mas tem uma voz que está falando dentro dele, está dizendo: você está aqui, mas aqui não é o teu lugar. Deus está mandando a dizer para alguém aqui nesta noite: você até está apacentando estes porcos, mas você sabe o que tem na casa, e o melhor, você sabe o caminho de volta. Então volte enquanto é tempo. Glória a Deus. Fecho as aspas e entro no capítulo 4 do livro de Efésios, porque Paulo no capítulo 4 ele mostra categoricamente a unidade da fé. Ele fala sobre os ministérios ou os dons ministeriais existentes e o propósito de todos. Ali é uma igreja edificada, uma igreja que precisa estar estruturada, sabendo que cada servo dentro da casa tem uma utilidade, sabendo que a nossa fé precisa estar alinhada em um só propósito. Uma vez que alguém sai deste propósito, logo esse tal sai da unidade da fé. Atos capítulo 2, todos estavam em um só propósito, e o propósito original, estando eles unidos em uma só fé, se cumpre. Amém? Para o propósito de Deus se cumprir na vida desta igreja, nós precisamos abandonar a desunião e começar a trabalhar unidos, sabendo que, da mesma forma que o pastor tem utilidade, a irmã que limpa o banheiro também tem, em igual instância. Não é maior nem é menor,
é de igual. Porque Jesus disse: aquele que quiser ser maior no reino dos céus, esse faça o quê? Sirva. Aí Jesus está lavando os pés dos discípulos. Aí Pedro se levanta dizendo: meu pé o Senhor não vai lavar, eu não aceito. Aí Jesus olha para ele e fala: tudo bem, eu não lavo o seu pé, mas eu te digo que você não tem parte comigo. Jesus, então dá logo um banho. Pedro entendeu que Isaías 42, o profeta estava falando sobre quem? O servo do Senhor, diz a epígrafe do texto. Logo, Isaías estava falando daquele Filho de Deus, o haja de Gênesis 1, aleluia, que sendo o Senhor, que está se assentado à destra do Pai, ele desce na terra para servir e para mostrar que dentro da igreja precisa ter unidade. O maior serve o menor, o menor serve o maior. Quem que é o menor? Nós, porque não somos nada. Quem que é o maior? O cabeça da igreja, Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Quando Paulo ensina sobre os dons ministeriais, ele estava ensinando acerca de todos aqueles que iriam receber uma nomenclatura ministerial, ou seja, pastor, vou usar as que nós temos aqui, pastor, presbítero, evangelista, enfim, diácono. Mas aqui o texto sagrado nos revela, livro de Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 14, louvado seja Deus. Vamos ver se é assim mesmo que está escrito. Perdão, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora olha o propósito. Ainda estamos na unidade da fé, e até mesmo dos dons que foram depositados aos que estão dentro da obra. Olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Você não é para mostrar que é, você é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Você não serve para mostrar aos homens que servem, mas você serve para que a unidade da fé venha a ser um vínculo perfeito, a saber, a igreja completa, a igreja unida e afiada em um só propósito. Glória a Deus. No capítulo 5, eu já vou chegar no capítulo 6, a qual nós fazemos menção. Paulo fala sobre o amor e a pureza, mostrando que aquele que ama Cristo sacrifica todas as paixões e desejos da carne. Logo, Jesus Cristo, ele prova o seu amor pela humanidade, derramando o seu sangue. Eu melhoro, Deus prova o seu amor pela humanidade, entregando o seu Filho. E agora Paulo está ensinando para nós: o amor de Deus precisa estar dentro de nós, e nós precisamos provar e demonstrar esse amor na prática. E como que nós demonstramos o nosso amor por Cristo na prática? Abandonando as nossas paixões e concupiscências. Você não mostra o seu amor por Jesus quando você apresenta sacrifício de tolo. Não. Você mostra o seu amor por Jesus e você comprova que você ama Ele quando o pecado bate na sua porta e você entende a mensagem de Deus para Caim. E Deus falou: Caim, o pecado está à porta, eis que o seu desejo é sobre ti, cabe a você ter domínio sobre ele. Aí o Senhor Deus está ensinando para ele, dizendo: tu me ama? Eu te amo, então não peca. E não vem culpar o diabo se você cair, não. É o que o texto está dizendo. Não vem culpar a Deus se você caiu, não. Porque alguém culpa a Deus dizendo: Deus me fez falho. Alguém culpa o diabo dizendo: foi o diabo que preparou. Mas Deus está dizendo: Caim, o teu desejo está sobre você. É necessário que você domine sobre ele. Aí Paulo está dizendo: prova o seu amor dominando o seu desejo. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Prova o seu amor dominando as suas concupiscências.
A melhor maneira de nós provarmos o nosso amor para com Deus é quando o pecado vem, bate na nossa porta pedindo para entrar e nós dizemos não. A melhor maneira de nós provarmos o nosso amor para com Deus é quando alguém vem nos estressar, essa pessoa fala palavras que nos desagradam, e aí a nossa carne, o nosso desejo quer se exaltar para poder falar palavras desagradáveis aos olhos de Deus. E uma vez eu escutei um obreiro pregando lá no interior de Minas Gerais, e quando vem uma palavra na nossa boca que desagrada a Deus e nós refreamos a nossa língua, o Espírito Santo se alegra. Como eu sei que foi verdade, que foi pregado por intermédio da vida dele, eu transmito esta mensagem dizendo para você que uma forma de você provar o seu amor para o Senhor é quando vir uma palavra torpe para você pronunciar, tu refreia a sua língua. Sabe por quê? Freio é para a boca de cavalo. Meu Deus do céu, isso aqui é para quem gosta de Bíblia, meus irmãos. Quem ama a palavra diz amém. A Assembleia de Deus é conhecido como uma igreja que ama a Bíblia. A palavra de Deus despede labareda de fogo nos nossos corações, e Paulo está nos ensinando por intermédio da palavra: prova o seu amor, porque você faz sacrifício de tolo, mas no momento de provar o seu amor você não prova. No momento de honrar a sua mãe e o seu pai, e ele também falou sobre isso nessa carta, você não honra. No momento de você respeitar os seus líderes e se submeter às autoridades que Deus instituiu, você não se submete. Uma vez que você precisa estar submisso ao seu chefe no seu trabalho, e Paulo também falou, carta perfeita, e Paulo também falou sobre isso nesta carta, dizendo que aos servos é necessário que eles sirvam aos seus senhores como se estivessem servindo a Deus. Eu prego para a serva aqui nessa noite, mas eu também prego para patrão, eu também prego para empresário aqui nesta noite, microempreendedor. E Paulo também direcionou uma palavra para ele, dizendo: os servos sirvam como se estivessem fazendo para Deus, e os senhores não se exaltem, saibam que existe um Senhor no céu, que aliás é Senhor dos senhores, que aliás é Senhor sobre todos. Então, se dentro da tua empresa você está achando que quem manda lá é você, cuidado, porque se você é servo de Deus, Deus é o teu Senhor. Amém? Glória a Deus. E se Deus está falando isso para nós, é porque existem pessoas aqui que ainda não são, outros não, mas serão administradores dos seus negócios. Está ali nosso irmão André, que é patrão, glória. Louvado seja Deus, varão. Depois ensina nós a técnica. Glória a Deus. Não é assim, meus irmãos? Patrões ou senhores, como o texto sagrado nos diz, muitas das vezes são arrogantes, soberbos, quando dizem: eu mando, você obedece, porque o chefe aqui sou eu. Mas o texto está dizendo: você não manda nada, o chefe aqui é Jesus de Nazaré. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você recebe, enquanto Jesus for Senhor da tua casa, Senhor do teu negócio, Senhor do teu casamento e Senhor da tua vida, vai fluir, vai dar certo, vai prosperar, porque Deus, Ele dá graça aos humildes, aos soberbos Ele rejeita. O Senhor está dizendo para nós aqui nesta noite: Ele ainda é o sumo Senhor da nossa vida. Oh, glória, Anderebe Calabas. Uribica mandou que mandou repidagassuri, me clomandebe assuri de Calabas. Glória a Deus. Paulo também ensina, ele fala também sobre o amor que o marido deve ter com a esposa, é culto da família, comparado ao amor de Cristo para com a igreja. Qual que foi o amor de Cristo para com a igreja? Ele deu a sua vida por amor da igreja. Ele deu a sua vida por amor da sua amada. E nós, maridos, nós damos a vida pela nossa esposa ou matamos ela com o tempo e nem percebemos? Nós damos
descartável. Deus está falando, irmãos. Nós amamos a nossa esposa a fim de dar a nossa própria vida por elas, não de um sentido literal. Você não vai, louvado seja Deus, vai falar assim: olha, minha esposa, eu te amo, agora eu vou pular na frente daquele carro e vou morrer para provar que te amo. Não, irmãos, não é isso. É no sacrifício diário, é na dedicação para com ela, é no viver para Deus amando-a. E da mesma forma, Paulo nesta carta, logo no capítulo 5, ensina para as esposas acerca da submissão. Nós pregamos sobre isso na quinta-feira passada. Queria que os irmãos que estavam aqui presentes entenderem. Infelizmente, muitos interpretam esse texto sagrado de uma forma completamente equivocada e errônea, dizendo que se as mulheres têm que ser submissas, os cabras mandam e as mulheres obedecem, interpretando de uma forma completamente errada, sendo que Jesus Cristo, Ele está nos ensinando por intermédio de Paulo, através desta palavra, dizendo que a submissão, ela é a perfeita concordância. Eu não faço nada que vai prejudicá-la, ela não faz nada que vai me prejudicar, e a gente vive. Eu renuncio por amor dela, e ela renuncia por amor de mim. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Glória a Deus. Ele fala sobre o amor que o marido deve ter para com a esposa, comparando com o amor de Cristo para com a igreja. Agora eu quero chegar no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, porque agora nós vamos mergulhar no texto a qual fizemos menção. Nós sabemos que a igreja que se encontrava em Éfeso era uma igreja que necessariamente precisava constantemente estar posicionada. Era uma igreja que não tinha o direito de tosquenejar na fé. Ela precisava estar posicionada diante do seu Senhor, porque eles viviam uma situação semelhante à igreja de hoje, ou à igreja que nós vivenciamos. Agora eu te pergunto, Paulo está escrevendo para a igreja e está dizendo: é necessário que vocês se revistam das armaduras de Deus e estejam firmes contra as ciladas do adversário. Aí eu pergunto para você: por que a igreja de Éfeso precisava se revestir? Eu quero pegar pelo contexto histórico, judaico e bíblico, mas eu preciso que você esteja na fiação, porque a pergunta que eu lancei para o texto, regra básica da hermenêutica bíblica, essa pergunta que eu lancei para o texto e a história me respondeu, eu lanço para vocês, porque todos os dias é falado que nós precisamos estar em oração, que nós precisamos estar em vigilância, que nós precisamos estar posicionados. Mas por quê? Por que vocês precisam estar posicionados? Por que vocês não podem tosquenejarem? Ou antes que isso aconteça, tem um azeite de reserva. Vejamos pelo contexto da igreja de Éfeso. Éfeso era a capital do ocultismo. A igreja de, louvado seja Deus, o território de Éfeso era um território geograficamente e historicamente completamente idólatra, porque dentro de Éfeso era onde era adorada a deusa Diana, entre aspas, deusa com D minúsculo. Meu Deus, a Diana Ártemis. Ali era onde se encontrava o templo da deusa Diana, que naquela época era uma das 7 maravilhas, o lugar mais visitado, o lugar mais admirado. A igreja de Éfeso estava em uma posição espiritual muito opressora, porque a história daquele lugar e a maneira que o povo daquele lugar vivia era completamente com uma espiritualidade pervertida, com uma espiritualidade, aleluia, completamente cheia de crenças que não convinha, de crenças que eram voltadas para o ocultismo. Logo, isso responde para nós a pergunta: por que Paulo está dizendo apenas para a igreja de Éfeso de uma forma categórica que ela precisava se revestir?
Porque Éfeso estava posicionado em um campo espiritual de primícia, dominado pelas trevas. Éfeso estava posicionado em um campo espiritual, a qual muitos estavam com seus corações voltados a demônios. E quando eu aplico isso para os nossos dias e para onde nós, como igreja, estamos plantados nesse território, nós percebemos que a geração a qual nós estamos vivendo é a geração que mais está buscando o conhecimento do mundo espiritual. Mas que pena que é do lado oculto das trevas. Quando nós abrimos a internet ou as redes sociais, nós percebemos a maneira em que o mundo espiritual está sendo apresentado para a população. Então eu percebo que Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, porque Éfeso era um local pervertido, e Jesus está instruindo a igreja: vocês precisam estar posicionados, porque as trevas estão ganhando território. Nós, como luz, não podemos aceitar, porque a igreja é luz que dissipa as trevas. Quando você analisa alguns podcasts que estão acontecendo por aí, nós percebemos a maneira que pastores estão se expondo de tal forma que são envergonhados, porque quando Paulo ele vai ter com as igrejas, ele deixa escrito e relatado de uma forma muito clara: eu não fui até vós apenas com palavras, como que quem tem sabedoria humana, mas fui em demonstração de Espírito e no poder do Espírito Santo, ou no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que nós vemos é uma igreja que entende muito da letra e pouco do Espírito. É uma igreja que sabe pregar, eloquente, poliglota, uma igreja que sabe se pronunciar, mas não sabe se posicionar espiritualmente mediante isso. E Paulo está ensinando para nós: vocês precisam se revestir das armaduras de Deus, senão vocês vão perder a batalha. Adore o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma que a igreja de Éfeso precisava se posicionar, nós hoje como igreja precisamos nos posicionar, porque tem que estar muito cego espiritualmente para não perceber o que está acontecendo. Não é à toa que todos os dias nós somos exortados a orar de madrugada, a subir monte, descer monte. Não é todo dia, não é à toa, perdão, que nós somos exortados e ensinados acerca de jejuar, de vigiar, de se precaver. Não é à toa. Em nome de Jesus, ouçam o que o Espírito diz às igrejas: se posicionem como tal, que reverencia a palavra e se posiciona no mundo espiritual. A igreja de Éfeso precisava se posicionar, porque o campo ocultista era profundo sobre a igreja. Enquanto a igreja orava de cá, enquanto a igreja jejuava de cá, pregava de cá, os demônios também, por intermédio dos seus adeptos, eles cometiam sacrifícios, ofereciam as crianças a Moloque, ofereciam, aleluia, os seus sacrifícios aos deuses pagãos. Hoje não é diferente. Sacrifícios são feitos, os filhos das trevas estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. E qual tem sido o seu posicionamento mediante a isso? Você só fala, você só comenta, ou você se posiciona como uma potência no mundo espiritual? Paulo estava treinando a igreja de Éfeso a ser uma potência no mundo espiritual, porque quanto maior o forjar, quanto maior a provação, quanto maior a oposição, maior é o aprendizado, maior é o posicionamento, maior é aquilo que Deus derrama sobre nós. Se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos sendo caluniados, se nós estamos sendo alvo de chacota, é necessário que nós se posicionemos como igreja, porque Jesus não disse que as portas do inferno iriam prevalecer contra nós ou vir até contra nós, mas Jesus falou: eu estabeleci a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como igreja de Deus, precisamos estar posicionados como tal. Precisamos estar posicionados para guerrear contra essas leis que têm se levantado a fim de aprovar que as crianças venham ser aceitas como homossexuais. A lei que aprova o aborto, a lei que aprova criar 3 banheiros, um para as crianças homossexual, transexual. Tem gente que não tem coragem de falar disso. Eu preciso ser apologeta, eu defendo o que eu acredito, acabou. Um banheiro para essas crianças, o outro banheiro para macho, outro para fêmea. Ou então melhor, segundo eles, deixa um de menino e um de menina, mas o menino que se autonomear como menina pode. Irmãos, nós falamos que não aceitamos, mas não se posicionamos contra isso, porque quem muito fala nada faz. Eu não sou levado por aquilo que você fala, eu ouço o que você fala, mas eu vejo que você pratica. Assim o Senhor está olhando para nós. O Senhor está dizendo: eu ouço que você até fala que é contra, mas não estou vendo o seu posicionamento. É para se pensar, meus irmãos, porque Paulo está ensinando uma igreja que as trevas estão trabalhando em todo momento para tentar paralisá-la. Paulo está ensinando uma igreja que está combatendo frente a frente com as trevas, com demônios. A igreja está prevalecendo. Só que agora a Bíblia diz, vamos para o capítulo 9 do livro de Atos. A Bíblia diz que há um avivamento muito grande. Por quê? O evangelho ele é pregado, e muitos que faziam parte daquelas seitas, eles começam a queimar os seus livros de bruxaria, eles começam a queimar os seus livros de magia negra. Aí se levanta meu Deus, para poder, aleluia, planejar algo contra Paulo, que estava à frente daquele avivamento. Aí hoje se levanta homens e mulheres para tentar calar a igreja por intermédio daquilo que ela faz. Mas a pergunta que não quer calar é: será que está fazendo? Será que está exercendo? Já vou finalizar. Paulo está preparando uma igreja para ser uma potência no mundo espiritual, porque aquilo que havia de vir era pesado demais. Jesus está preparando uma igreja aqui hoje como uma potência no mundo espiritual, porque se vocês não se posicionarem, vocês não irão suportar o que há de vir. Quem tem ouvidos ouça, preste atenção em nome de Jesus. Prestem atenção. Se vocês não estiverem posicionados, vocês vão desviar, vão morrer, vão ter a vida espiritual detonada, completamente destraviada. Então ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas agora. Uma igreja que é responsável pelo avivamento em Atos 19, aleluia, ela verdadeiramente se posiciona como uma potência, alcança almas. A Bíblia diz que no mesmo capítulo 19, Demétrio, ele se levanta contra a igreja, a saber, contra Paulo. Demétrio, o Rifes, ele arma um montim contra Paulo, porque as pessoas pararam de comprar os ídolos de prata de Diana. Isto mostra que uma igreja posicionada desfavorece o poder das trevas. Se as trevas estão prevalecendo, é porque a igreja não está posicionada. Se as trevas estão prevalecendo dentro do teu casamento, é porque falta posicionamento da tua parte. Se as trevas estão prevalecendo dentro do teu lar, dentro do teu negócio, dentro do teu trabalho, é porque você não está posicionado como tal. Mas levante a tua mão em nome de Jesus, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje, pelo poder desta palavra, você vai resplandecer em meio às trevas, que estarás tu posicionado, assim como a igreja de Éfeso estava naquele momento, a fim de confundir as trevas e alcançar almas para o reino de Deus, a fim de que o projeto do Senhor venha a ser concretizado
está posicionada onde quer que ela esteja. Amém? Amém? Exalte o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra e diz amém? O Senhor transmitiu para nós aqui nesta noite: estejamos posicionados em espírito, e que nós venhamos estar ligados no reino do Espírito, porque o homem, eu vou melhorar, a igreja espiritual, tudo discerne, e de nada ela é discernida, e quem quiser que discernir, que discerna. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Neste momento eu quero fazer uma oração com você, em breve, em nome de Jesus. Eu quero orar baseado nesta palavra, para que Deus ele possa de uma forma verdadeira fazer com que esta palavra venha produzir o fruto para o qual ela foi designada na nossa vida, e que nós venhamos entender que uma igreja posicionada dá prejuízo para as trevas, mas uma igreja desposicionada, ela não entende o que está acontecendo no reino do Espírito, ela carnaliza tudo. Acontece alguma coisa, tu leva na área carnal, e você interpreta segundo a sua visão e o seu entendimento, e se esquece de buscar no Espírito, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos estar orando para assim estarmos finalizando. Eu logo passo para o presbítero, irmão João, que vai estar fazendo a oração da fé, vai estar finalizando o trabalho para a glória de Deus. Ore comigo em nome de Jesus, mas ore com fervor, irmãos. Não me deixe falando sozinho não. Ore comigo em nome de Jesus. Maravilhoso, soberano e eterno Deus, Pai querido, neste momento glorioso de oração a Deus, juntamente com a tua igreja, mediante a tua palavra, eu quero pedir ao Pai que o Senhor possa fazer com que a tua palavra ela venha produzir o fruto para a qual ela foi designada nos nossos corações. Ó Deus verdadeiro, Senhor da glória, eu te peço neste momento, ó Deus, que o Senhor possa fazer nós compreender, ou melhor, que o Senhor possa fazer com que o Espírito Santo nos convença acerca da necessidade que nós precisamos de estar posicionados diante da tua presença. Meu Deus, que o teu Espírito Santo agora ele venha convencer este irmão, convencer essa irmã, convencer este homem, esta mulher, que ele precisa estar de joelho, que ela precisa estar em oração, que ele precisa estar em obediência, que ele precisa estar posicionado, buscando todas as armaduras de Deus, e estando revestido daquilo que somente o céu pode nos conceder, porque a guerra é constante. Quando eu olho para a história de Éfeso, ó Pai, eu olho e analiso Éfeso lutando contra uma grande potência do mundo espiritual. Ó Deus verdadeiro, Senhor da glória, uma igreja guerreira, uma igreja que entendeu o recado, mas no decorrer da sua caminhada eles se deixaram levar a Deus poderoso. Sim, meu Pai, eles se deixaram levar, ó Deus de maravilha, Senhor da glória, e deixar de praticar as obras que outrora eles praticaram. Ó Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, uma igreja que estava de primícia, completamente posicionada e guerreando contra as trevas. Logo o Senhor Jesus envia uma carta para ela, Senhor, no capítulo 2, dizendo para eles, ó Pai, que tinha contra eles que eles deixaram de praticar as primeiras obras, ó Deus, dizendo que eles, ó Pai, abandonaram o seu primeiro amor, Senhor. Meu Deus querido, nós entendemos, ó Pai, que é necessário haver a permanência, a persistência, meu Deus, para que nós venhamos permanecer assim, diante da tua presença, posicionados e revestidos. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui nesta noite, eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor possa nesta oração descer as armaduras do céu sobre nós, que os teus princípios venham de uma forma categórica abranger dentro de nosso ser, para que nós venhamos entender o recado da mensagem, para que nós venhamos sair daqui como homens de oração, como homens da guerra, como homens do manto, glória, como homens e mulheres que estão posicionados diante do Senhor, a fim de serem
potências do mundo espiritual. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, que você tem alguém aqui nesta noite que outrora praticava, hoje não pratica mais, aquilo que era aprazível aos teus olhos, deixando de estar posicionado como outrora estava, que o Senhor possa reavivar no coração dele a boa obra, reavivar no coração dela o desejo, meu Deus querido, de se levantar ou se lembrar da onde que foi que eles caíram e tornar a praticar as primeiras obras que eles praticavam. Meu Deus, enquanto a igreja de Éfeso está posicionada contra os demônios, ela prevalece. Enquanto a igreja de Éfeso está posicionada contra as trevas, ele está dissipando as trevas. Mas a partir do momento que a igreja desfalece as suas mãos e já não crê mais no poder da palavra, as trevas começam a tomar grande proporção, e nós vemos isso na igreja brasileira. Mas eu quero pedir ao Senhor agora, humildemente e na autoridade do nome de Jesus, vem nos levantar como potência no mundo espiritual. Vem nos levantar, meu Deus, como potências, ó Pai, no mundo espiritual, para que nós venhamos dissipar as trevas, Senhor, que obreiros aqui venham se lembrar de onde que foi que eles caíram e venham praticar as primeiras obras, retornando ao primeiro amor. Que homens e mulheres aqui venham se lembrar daquilo que fez eles cair e venham se posicionar novamente como outrora, Senhor, para verdadeiramente guerrearem contra as trevas que tanto querem prevalecer contra a luz que vem de ti. Mas eu creio que a vitória é garantida por intermédio da sua palavra que foi pregada. E assim, meu Deus, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode exaltar ao Senhor. Eu quero perguntar aqui nesta noite, tem alguém aqui que ouviu esta palavra e você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você quer de uma vez por todas entender que se você não se posicionar contra essas trevas que estão te oprimindo, você não vai alcançar vitória e vai permanecer preso nelas? E eu te dou uma notícia: somente Jesus é a luz verdadeira que te arranca do lamaçal do pecado e te coloca no lugar firme. Minha função? Semear. Quem convence é o Espírito Santo. Tem alguém aqui nesta noite? Se tiver, eu quero te convidar para vir aqui na frente, em nome de Jesus. Tem alguém que você quer aceitar a Jesus? Se não tem, que assim Deus os abençoe. Quero convidar nosso irmão João, nosso presbítero João, perdão, para que ele possa assim dar término na obra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, foi um culto de ensinamento, irmãos. É o que vocês estão perdendo aqui nas quinta-feiras, irmão. É uma bênção, né? Nosso irmão está dando ensinamento que nós perdemos a nossa irmã Joel. Perdemos não, né? Ela teve que ir para Santos, né? Viajou para lá, mas ela falou que cada 15 dias ela vai estar aqui, né? Que ela que estava dando um ensinamento para a gente. Aí o nosso pastor colocou o nosso irmão evangelista Rafael, né? Para dar os cultos de ensinamento nas quinta-feiras, né? E ele está uma maravilha, né? Que Deus venha usar ele mais e mais, abençoando a vida dele, né? Para continuar, né? Ajudando a obra do Senhor aqui, a qual é carente. Aprendermos, né? Nós não sabemos nada, irmão. Então nós temos que aprender dia a dia, né? Que a palavra do Senhor fala que nós